Bom dia, irmão de jornada, tudo bem? Como é que estamos? Tudo fino por aí? Nesta segunda-feira? E espero bem que sim, estou a limpar aqui a câmara, só para que tu possas ver melhorzinho. Categoria, que se faça luz, que se faça luz. E cá estou eu a verbalizar e a lançar para o ar algo que já tinha intuído há 4, 5 semanas, salvo seja, para aí, que é: o que é que eu aprendi com os meus pais? Isto às vezes parece ser assim um bocado, são temas assim um bocado desafiantes, não é? Porque todos nós achamos que aprendemos coisas com os nossos pais, assim como todos nós achamos que aprendemos coisas na vida que vão impactar a nossa vida. O que acontece naquilo que eu observo, e são muitos anos a questionar e a observar as coisas à minha volta, a minha realidade, vou falar a minha realidade, e percebo que eu sou fruto muito daquilo que aprendi ou não com os meus pais. E então vou percebendo ao longo da minha caminhada que, como tu vês, estou na praia. Eles nunca me ensinaram o caminho para aqui, a não ser nos verões que nós vinhamos de França até Portugal passar férias, e lá íamos uma vez ou outra. A Mira era a praia de eleição que nós íamos. Portanto, nunca tive uma grande ligação com a praia, porque vinha cá se calhar uma vez por ano, provavelmente era isso, uma vez por ano. Há pessoas que nunca foram, portanto está tudo certo. Agora, aquilo que eu quero quero, sem querer nada, é que tu possas fazer um exercício. Quando tu te questionas porque é que a tua vida não flui, porque é que as coisas não são como tu queres, porque é que as coisas não acontecem como poderiam e deveriam acontecer, podes olhar para trás. Atenção, não é culpar os teus pais, atenção, ok? É questionar o que é que tu aprendeste, o que é que tu bebestes dos teus pais. Eu vou partilhar contigo algo que fui aprendendo com os meus pais e continuo a aprender com os meus pais ainda hoje. E eles já têm uma certa idade, portanto. Aprendi aquilo que eu acho que é mais impactante na minha vida, é a persistência. Independentemente de tudo o resto, da condição como tu estás, persistir naquilo que tu queres. Provavelmente, se calhar, isso virá por causa de eles trabalharem também com as terras, de sentirem cultivado as suas coisinhas, as suas hortas. Mesmo em França nós tínhamos uma hortazinha. Lembro-me muito bem ir para lá, em pequeno, sem perceber nada daquilo. Mas eles sempre tiveram ligação à terra, sempre. E isso tem sempre um preço a pagar. A partir do momento que viemos para Portugal, as férias acabaram, ditas em família, e porque começámos a ter animais, e quando tu tens animais e uma quinta maior, as férias por norma acabam. Porquê? Porque tu não podes ir 15 dias de férias. Não podes, ou melhor, podes, mas tens que arranjar alguém que fique a cuidar da tua quinta, salvo seja, porque os animais não têm férias, as hortas não têm férias. O que pode acontecer é que quando tu plantas e não cuidas, não vais colher, e então acabas por deitar ao lixo imenso trabalho que tu vais ter, até rima. Eu acho que para mim foi aquilo que mais me impactou na minha vida, é eu perceber e olhar para eles ainda hoje e ver o espírito de sacrifício que eles têm, que continuam a cultivar as suas coisinhas, as suas batatas, os seus feijões, a terem as suas galinhas, os seus ovos, a sua carne, porque ainda criam um porco, e continuam, mesmo cansados, eles continuam. Ainda assim arranjam tempo e disponibilidade para darem caminhadas, e eu digo muitas vezes que eles aguentam muito mais do que eu, porque eles têm um ritmo completamente diferente do meu, porque desde que vim para a cidade, quer queremos, quer não, acabamos por ter um ritmo diferente, bem pior, porque acabamos por andar acelerados da mesma forma, mas energeticamente é completamente diferente.
E eu observo hoje, já há uns anos, esta parte para eles e percebo que eu sou um bocadinho desse fruto, porque eu posso estar cansado, mas não arreio, continuo. Aquilo que é preciso ser feito, é preciso ser feito. Portanto, há coisas que é aquele momento que tem que ser feito. E se é naquele momento que tem que ser feito, não importa se são 5 da manhã, se são 8 da noite, tem que ser feito. Portanto, é fazer até aquilo estar feito, é avançar até terminar. O que eu vejo hoje em dia na maior parte das pessoas é que elas nem sequer começam nada, elas desistem ainda antes de começar. Eu ia questionando isto nos meus últimos anos, se calhar 8, 9 anos, porque vejo pessoas que têm tudo e não conseguem fazer nada. E quando têm tudo, isso é sempre muito relativo. O ter tudo é sempre muito relativo. Acho que concordas comigo. E se não concordares, para mim também está tranquilo. Agora, a verdade é uma. Quais os valores que te passaram? Quais os valores? E eu sei quais são os valores. E um dos principais é o espírito de sacrifício. É termos a capacidade de aguentar. Claro que há muita gente que vai dizer: mas isso não é um sinal de amor, mas isso é porque vem de não sei o quê. Pronto, as tretas todas, então, os géneros espirituais, foda-se, é assustador. A maionese em que se escorrega, mas está tudo bem. São os primeiros a revelar as suas falta de valores, que não teve nada a ver com os seus pais, se calhar, ou teve, porque também conheço pais, por exemplo, conheço pais que eram os borrachões e filhos que não bebem. Portanto, lá está, nós podemos aprender aquilo que quisermos, não é? Com os nossos pais, porque eles podem nos ensinar tudo e mais alguma coisa, mas eu costumo dizer, não é aquilo que ensinam, é aquilo que fazem. Eu posso falar muita coisa, e que eu vejo muita gente a falar sobre muitos assuntos, mas na prática eles não têm resultados de nada. Por exemplo, o meu pai falava-me de pesca, ensinou-me a pescar, mas eu via que ele pescava, e ele pescava muitos peixes, ele era bom na pescaria, como eu costumo dizer. Agora já não tem paciência. Portanto, eu sempre tive o hábito de observar pessoas que falam, mas fazem na prática, e têm resultados na prática. Multifunções. Eu sempre vi o meu pai a fazer várias coisas. Não importa a minha profissão ou aquilo que, entre aspas, a gente se especializa, mas se é preciso meter a mão na massa, vai-se meter a mão na massa. Se é preciso mexer na eletricidade, vai-se mexer na eletricidade. Se for preciso trocar um tubo ou uma torneira, a gente vai fazer. Se é preciso mudar um pneu, muda-se um pneu. Se é preciso ver alguma coisa... eu fui observando isto à minha volta. E quer queira, quer não, acabou por me impactar. Por me impactar e por me ajudar a ser quem sou. E o facto de ser assim quem sou, desta forma, ajuda-me em muitas coisas na minha vida. Mas mesmo muitas coisas. O que eu observo hoje é quando faço algumas perguntas, porque tenho feito ultimamente, estes últimos semanas, meses, tenho questionado, já paraste para pensar o que é que tu aprendeste com os teus pais? E há pessoas que ficam ali a pensar, e algumas pessoas chegam-me a dizer que nada. Claro que é um nada vazio, porque todos nós aprendemos alguma coisa com os nossos pais. Agora, quando eu digo aprender alguma coisa com os nossos pais, é de facto algo que seja estruturante, algo que nos possa contribuir para a vida, porque é como as escolas hoje. Tu podes andar na escola, podes tirar um curso superior, podes ser doutorado nas sardinhas e naquilo que tu quiseres, mas em 90%, e isto é um leigo que está a dizer, é um analfabruto que o está a dizer, em 90% daquilo que tu aprendes ou vais aprender numa faculdade vai-te servir de pouco ou nada na tua vida. Pouco ou nada. Porque permites ser formatado por um sistema que te mantém dependente, que te castra as tuas capacidades, que te faz crer que tu só tens que fazer aquilo, que só aquilo é que é bom. E na prática a maior parte das pessoas, se calhar daqui a 3, 4 anos, se calhar nem sequer a profissão que têm vão poder exercer, porque ela vai ser engolida
literalmente pelas tecnologias, pela inteligência artificial. Isto é só uma parte. E é incrível quando tu falas e observas as pessoas e lhes questionas o que é que aprendes com os teus pais. Eles ficam naquele impasse de nada. Porque de facto é assustador. Porque a maior parte de nós, os nossos pais de facto não nos ensinaram nada. Porque ainda hoje tu olhas para muitos pais e eles não são exemplos de nada. Atenção, não estou a criticar, nem estou a julgar, cada um faz a vida que quer, a mais não é obrigado e os resultados de cada vida são o que são e cada um faz o que quer e está tudo certo, como dizem os iluminados. Mas eu comecei a questionar porque as pessoas começavam a dizer que ai tu, quer dizer, para mim é sempre tudo muito fácil, para mim é sempre tudo maravilhoso, as coisas caem do céu até, tudo me cai do céu. Deixa eu ver se não cai gaivotas, a merda de gaivotas, porque dizem que é sorte e dizem que é dinheiro. Nunca tive essa sorte. Tive a sorte sim de ter a persistência de me mostrarem na prática que persistem. E são coisas que se vão entrando. E depois tu não aplicas isso em tudo na tua vida. Por exemplo, olha na pesca. Eu sempre disse que não era um gajo paciente, que não tenha paciência. E então, para a estupidez humana, não tenho mesmo. Prefiro estar sozinho, como estou aqui, no meio destes calhaus, onde me identifico bastante, olhar para o céu, onde está tudo cheio de chantreiros, como eles dizem, independentemente de... é o que é. Há coisas que eu não posso mudar, eu não vou mudar, portanto não vou mudar quem anda lá em cima nos aviões a fazer estas merdas, não vou mudar, mas também não vou ficar agarrado a isto e numa rede social a vomitar isto às pessoas, vocês não veem, vocês não olham para o céu, estão-nos a matar, estão-nos a toxicar, mas depois na prática não faço nada com essa merda, nada. Todos nós temos condições para cultivar alguma coisa, todos nós. E é incrível que já há anos que eu faço, e este ano voltei a fazê-lo, voltei a oferecer morangueiros, estou a ver caranguejos, morangueiros que eu vou fazendo, filhos, e dava morangueiros. O incrível é que ninguém quer. Sabem porquê? Porque obriga-te a arranjar um vaso, obriga-te a arranjar terra, obriga-te a plantar, obriga-te a regar, obriga-te a cuidar. Como? Todos os dias. E nós não estamos habituados a cuidar todos os dias. Mas o mais gritante é que nem estamos habituados a cuidar todos os dias dos nossos filhos. E isto é incrível. Pode parecer assustador, mas por isso é que esta sociedade está a ir para onde está. E mais uma vez eu digo, está tudo certo, eu estou tranquilinho, e isto for por onde for, a gente cá estará para manter a mestria e os pés assentes na terra e a cabeça ligada ao céu, porque é isso que se trata. Não sei qual é o exercício que tu podes fazer, se é que vais fazer, porque cada um faz o que quer. Repara, eu posso te ter dito, ainda agora fui levar o meu puto aí a um sítio, deixei-o lá ficar, disse-lhe para ele levar o casaco de mota e ele não quis, disse, não está frio, eu tenho aqui um casaco, capacete e estou com outro casaco. E eu estava com frio, mas ele disse que não tinha frio. E ele diz, porquê? Porque já tem aquele espírito, aguenta. Porquê? Aguenta as tuas próprias decisões. Porque eu disse-lhe, leva um casaco, está frio. Agora, os nossos pais fazem a mesma coisa. Alguns avisam-nos, atenção, olha isto, olha aquilo. Há outros que não estão nem aí para nós. Aliás, mais, se fosse para ir de moto, diziam-te assim, não, está muito frio, vamos de carro, eu levo-te lá de carro. Não, eu não ia levar jamais o meu puto de carro, a menos que não tivesse moto, só por causa do trânsito. Porque de moto foi uma corridinha e de carro se calhar ainda estava no trânsito nesta hora, não é? Portanto, e há uma coisa que eu valorizo muito, é o tempo. Muito mais do que possam a maior parte das pessoas imaginar. A coisa mais preciosa que todos nós temos é o tempo, e é o tempo, aquilo que tu fazes com ele, a qualidade do tempo que tu tens. Porque tu podes ter muito tempo, mas se não tiveres qualidade de tempo, se não souberes usar o tempo que tens, também não te vai ser muito benéfico. O que eu aprendi com os meus pais
foi a valorizar o tempo, a aplicar o tempo naquilo que me traz alguma coisa. Como costuma dizer, há algo na vida que eu vou aplicando já há muito tempo, que a maior parte das pessoas ainda não conseguiu perceber, que nem sempre onde nós aplicamos o tempo é o mais adequado para nós, é o melhor para nós e para o todo. Só que a maior parte de nós aplica o tempo apenas e só onde tem um retorno financeiro. E isto estamos a falar de dinheiro. E porquê que eu estou a falar de dinheiro? Porque lá está, eu com os meus pais não posso dizer que aprendi a parte financeira que foi útil para mim. Eu aprendi que temos que poupar, temos que viver na escassez, temos que ter medo de não ter. Isso eu aprendi com eles. E tive que reformular, porque nem tudo é rosas, nem tudo é rosas. E há muita gente que também passa por esse processo. Agora, passar por esses processos todos nós podemos passar. Agora, os outros valores que me passaram, se calhar ajudaram-me a conseguir ultrapassar estes, que são menos positivos, que acabaram por impactar a minha vida, mas porque eu também assim permiti, porque todos nós permitimos. Vai um mergulho numa piscina só para nós? E o sol a brilhar. E quando nós fazemos esses trabalhos internos de libertação, claro que a maior parte das pessoas não consegue perceber-nos. E eu vejo, é o que eu digo, eu vejo pessoas que têm tudo, tudo, mas não têm nada na prática. Podes ter material, até podes ter tempo, mas depois a forma como usam esse tempo, onde o aplicam, a quem o dão, porque sim, porque nós podemos dar o nosso tempo, eu dou tempo aos meus animais, eu dou tempo às minhas plantas, eu estou a dar tempo às pessoas que vão ouvir este direto. Aqui multiplico o meu tempo, porque eu faço um direto, faço um vídeo de minha partilha, porque eu não estou a fazer isto para evangelizar ninguém, eu partilho o meu tempo, é uma forma, há quem escreva num diário, eu faço um direto, habituei-me a isto, e acho que é uma boa forma de libertar. E depois partilho com o mundo, depois cada um faz com a informação o que quer. É como eu costumo dizer, Deus fez isto tudo, meteu aqui isto tudo, mas depois só vem para cá quem quer. Eu é igual, eu ponho a minha história ao mundo, vou ver se sento o meu rabinho numa pedra molhadinha, vou ficar úmido. Ai, está aqui uma pedrinha, prontinha para o meu pudim. Ai, que riqueza, olha, tem mesmo tamanho do meu rabo, categoria. E a gente partilha para o mundo e deixa fluir, e depois cada um vai fazer aquilo. Se impacta, se não impacta, se faz pensar, se não faz pensar, não faz, se faz like, se partilha, porque tu não estás agarrado a essas coisas, porque aprendi na natureza que uma flor floresce porque ela é a essência dela de florescer, ela não vai florescer para que as outras pessoas digam ai, tão lindo, aliás, e se te arriscas a florescer, se for lá em casa da minha mãe, às vezes eu costumo dizer, acabas por ter a sorte de ir parar numa jarra para iluminar ou pôr mais bonita a Nossa Senhora. Portanto, por isso é que eu não gosto de cortar plantas, eu gosto de ir a planta. Mas a minha mãe tem especificamente plantas para darem flor, para pôr na jarra. Pronto, está tudo bem. É assim, mas ela cuida delas e depois, tem um direito, salvo seja, adquirido de fazer isso porque gosta. Portanto, todos nós aprendemos coisas uns com os outros. Com os nossos pais, claro que é aquela coisa, crescemos com eles, vivemos com eles durante muito tempo. Hoje em dia cada vez menos isso acontece porque as separações acabam por fazer com que uns vão para a esquerda, outros vão para a direita. Têm uma educação à esquerda de uma forma, uma educação à direita de outra forma. Também não é fácil, não digo isto ao meu puto já há muitos anos, que não é fácil ele viver com a mãe a pensar de uma forma, o pai a pensar de outra forma, e que eles têm que ter um jogo de cintura diferente, porque isto está muito diferente. Porquê? Porque
porque a maior parte de nós não está habituada a persistir até conseguir alguma coisa. Hoje em dia, até nos relacionamentos tu vês isso. Claro que antigamente aceitavam tudo e mais alguma coisa e hoje as pessoas não estão nem aí para aguentar. Aliás, eu digo uma coisa muito simples, se chegasse agora o governo, os nossos governantes dissessem assim aos todos os casais que existem, vamos falar só de Portugal, na nossa pequena ilha, dessem 100 mil euros a cada cabeça de casal ou a cada pessoa no casal, não é? Temos um casal, mulher 100 mil euros, homem 100 mil euros. Eu arrisco que 99% dos relacionamentos iriam desaparecer assim, tal. Porquê? Porque a maior parte está junta por causa da parte financeira. Lá está, os valores materiais. Porque não se consegue pagar casas, não se consegue pagar carros, não se consegue uma série de coisas e essa é então a parte dos valores. Eu sei que é desafiante. Nos tempos dos nossos pais era muito, mas muito mais fácil, acreditem que era. Embora isto é uma das coisas que eu debato com eles, que eles dizem que não, porque passaram fome, porque passaram por uma série de situações, mas eu digo que eles vão passar por outras coisas ainda na vida deles, portanto, que se calhar ainda vão ser mais desafiantes que a fome e com essas coisas todas. Vamos ver. Ninguém sabe, ao certo, e quem sabe está calado, como eu costumo dizer. E eu ainda não sou vidente, ainda tenho os dentes todos praticamente na minha boquinha, portanto, acabo por... pode-se ver muita coisa a acontecer e na prática veremos todos o que é que vem aí nos próximos meses, porque muita coisa vai mudar. Onde as pessoas têm o hábito de olhar só para o umbigo delas, lá está, que é a parte que eu digo mais uma vez. O que eu aprendi é, eu sempre vi os meus pais a criarem coisas, a fazerem coisas e a dar coisas, a compartilhar as coisas. Claro que não dão o que lhes faz falta, isso é parte fundamental. Hoje vejo pessoas a darem coisas aos outros que lhes fazem falta a elas. E uma delas é a coisa mais preciosa que nós temos. Eu sei que na tua cabeça vais pensar logo a parte material. Não, é o tempo. Estamos a dar tempo, mas depois não temos tempo para nós. Depois é normal que isso vai dar merda num ponto aqui à esquerda ou à direita. Portanto, eu fui fazendo a mesma coisa e eu faço plantas porque a natureza multiplica-se naturalmente. E é incrível como é que as pessoas não querem ter, não querem fazer. Porque quando tu tens, tens responsabilidade. E a maior parte de nós não quer responsabilidade. Nós estamos nem aí. E nós temos a responsabilidade. Nós, quando eu digo nós, estou a falar para mim. Eu tenho a responsabilidade de, se estou bem, se tenho um caminho, se sei como é que cheguei a esta praia, de partilhar esse caminho com toda a gente. Claro que não quero, como eu costumo dizer, não estou cá para ser o guru de ninguém, nem orientador, nem nada. Eu estou aqui apenas para partilhar o meu caminho e aquilo que eu tenho feito ao longo dos anos. O que me trouxe a consciência, o que me trouxe o discernimento, porque é fundamental, e onde é que isto me levou? Para dentro. Não é para fora, ok? Porque todos nós acho que andamos cansados de pessoas boas nas redes sociais, onde somos todos bons, onde dizemos que fazemos, acontecemos, mas depois somos uns carrascos para nós próprios, uns carrascos. A vida ensina a toda a gente, Repara que neste momento, quando eu parei ali ao pé em Gaia, foi a primeira vez, porque nunca fui a Gaia a esta hora tão cedo, ver aqueles metros todos, aquela azáfama toda, pessoas a entrar, pessoas a sair, aquilo, foi o que eu disse ao meu puto: repara que a corrida dos ratos, ela está aí, as pessoas não questionam, não entram no metro com o telemóvel assim, como estou agora, não é assim, é assim, as pessoas não olham umas para as outras, está tudo, porque isto é de propósito, e depois as pessoas que dizem que querem ajudar o mundo, são as primeiras a não fazerem rigorosamente nada. E algumas que fazem, o que é que elas partilham? Partilham aquilo que lhes faz falta a elas. Portanto, vê bem, não sei o que é que tu vais fazer com esta partilha, com esta informação. Agora, o que eu faço sempre é partilhar aquilo que eu sinto, aquilo que eu observo,
sendo um observador perfeito. Em tempos dizia que era imperfeito, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que afinal a imperfeição não existe, e para muita gente dizem que sim. É como aquela frase, errar é humano. Eu há muitos anos que apaguei isso da minha vida. Errar não é humano, acertar é divino. E eu tento as vezes necessárias, e faço as vezes necessárias até conseguir acertar naquilo que eu quero. É tal e qual como a maior parte de nós vamos fazer um exame, vamos fazer coisas práticas, coisas que nós conseguimos ser tangíveis mentalmente, porque quando eu falo aleatoriamente é difícil a maior parte das pessoas perceber, mas tu vais tirar a carta de condução, tu tens que cumprir requisitos para alguém te passar ao próximo nível, não é? Que é para te dar o papel para tu poderes conduzir, mas na prática tu não precisas daquele papel para nada. Importa é que tu saibas conduzir, mas tu ali vais ter que demonstrar por A mais B na prática que estás capacitado a. Na vida nós temos todos isto, todos nós temos testes, todos, uns atrás dos outros, e as pessoas acham que isto é aleatório, e depois dizem, nada é por acaso. De facto, nada é por acaso. A maior parte de nós faz o quê? Caga no acaso. Diz isto porque é bonito de dizer, não nos cruzamos por acaso, não te estou a ouvir por acaso, mas depois na prática o que é que nós fazemos? Umbigo. Não é para tapar, não é para untar com azeite, não, é umbigo. Falamos muito cá fora, mas depois as práticas diárias vai tudo resumir apenas ao nosso umbigo, ao nosso ego. Isso dá um trabalho do caralho. Já lá estive há uns anos largos atrás, fogo, quase noutra vida, e é um desafio muito grande. Tu tens máscaras umas atrás das outras, estás a mostrar aquilo que não és. Sai daí o mais rapidamente possível, porque se não seja bem vais andar aqui a bater com a cabeça quase um instante. E em breve vão rolar muitas cabeças. E se calhar aqueles que dizem que estão bem, que funciona bem, que se sentem bem, se calhar vão ser chamados a fazer alguma coisa. Se calhar os nossos pais vão ser chamados a fazer alguma coisa. Porquê? Porque se calhar, por aquilo que eu vejo, ainda assim são a geração com mais tomates que eu consigo encontrar, porque a minha geração, estamos numa geração de coninhas, são poucas as pessoas que falam e fazem, vivemos de papagaios. A geração do mais nova ainda estão agarrados a estes equipamentos, é o que é. Claro que também somos responsáveis por causa disso. Eu, no meu caso, falo especificamente. Se eu vivesse numa aldeia, as coisas eram completamente diferentes. Vivendo numa cidade sem terra, há coisas que estamos limitados. Agora, eu também vivo na cidade porque quero, por opção, ou porque a vida fez isto, ou porque a oportunidade é diferente, do que na terra, na aldeia. Mas está próximo a mudança. Porque eu costumo dizer, ou vais a bem ou vais a bem, ou então vais a mal, não é? Portanto, não vale a pena fugir, Por isso, faz um exercício. O que é que tu aprendestes com os teus pais, de facto, aquilo que tu observas hoje na tua vida e que te diz assim, eu aprendi isto, olho para eles, ainda hoje olho para eles. Minha mãe faz caminhadas que se calhar se eu for ao rio com ela, eu venho e a minha mãe ainda está prontinha para outra. Portanto, o meu pai igual. Portanto, contei isto ainda há bem pouco tempo. O meu pai passou aí por um desafio de saúde e fomos cortar pinheiros. Eu disse que íamos cortar pinheiros, pedi a um amigo para me ajudar e ele ajudou. Aliás, foi a minha salvação, porque senão eu nem sequer me aguentava. Temos que reconhecer as nossas fragilidades, mas eu aguentaria a fazer aquilo que tanto aguentaria que aguentei. Portanto, mas ver o meu pai, depois de uma convalescência de, 2, 3 meses, onde esteve hospitalizado, oxigênio, não sei o quê, chega ali, pega no motosserra e bota a pinheira abaixo, e eucaliptos, tal, como eu lhes disse, foi uma loucura, porque parecíamos que estávamos a roubar naquilo que é nosso. Lá está, claro que ele depois cedeu e foi abaixo, podia pagar caro isso, mas não, enquanto teve energia, enquanto teve propósito, enquanto houve aquelas árvores secas no chão, para serem traçadas, aquilo foi sempre a dar, sempre a dar. Hoje, se tu quiseres imprimir um ritmo alto
com a malta nova, eles ficam todos, opá, cuidado, anda lá, peace and love, epá, isto não é divino. É por isso que a maior parte das pessoas trabalha como a cigarra, eles trabalham, não é? E depois descansam. E a maior parte das pessoas trabalha e não sai de sítio algum. E a parte importante é quando tu trabalhas porque queres, não porque precisas. Quando tu trabalhas para servir e não para ser servido, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Não só na vida de quem serve, como na vida de quem é servido. Portanto, não me estou a servir de ti, e vou servindo ao longo dos anos, vou servindo e continuarei a servir até ao dia que estes olhinhos se forem. Portanto, não sei o que é que tu vais fazer com esta informação. O que eu te posso dizer é que está uma energia maravilhosa aqui, está tudo extraordinário por aqui. Em vez de veres a minha fronha, vou-te partilhar agora um bocadinho aquilo que os meus olhos, para tu veres através dos meus olhos, porque às vezes é isso, nós temos que ver através dos olhos dos outros, sentir através do coração dos outros, porque nós andamos tão cegos e dizemos ao mundo que conseguimos sentir e que sentimos, a gente sente, mas na prática não sentimos nada. Sentimos sim apegos, sentimos sim frustrações por não conseguir aquilo que queremos conseguir, mas tu não consegues as coisas que queres conseguir, não porque não tenhas capacidade, mas porque não te sintonizaste com a verdade, porque mentes diariamente a ti próprio, escondes-te diariamente a ti próprio atrás de algo ou de alguém e esqueces de fazer aquilo que eu estou a fazer agora, caminhar. E a caminhada é assim, sobes, desces, tens de escorregar. Não sei se viste que escorreguei aqui, podia ter partido uma perna, mas faz parte, lá está. Quem se protege, o risco existe em todo lado, mas só chega ao destino quem anda. Repara, as pedras aqui são completamente diferentes daqui, até a cor muda. Eu só cheguei aqui porque caminhei, porque me permite andar. Se quiseres caminhar lado a lado comigo, lado a lado, eu volto a dizer, lado a lado, o espaço existe. Agora, onde existe vontade, existe caminho. Onde existe amor, existe solução. Onde existe solução, é porque existe propósito. E a maior parte de nós não faz puta de ideia do que é ter um propósito divino, sustentado no céu. Quando tu souberes o que é teres um propósito divino sustentado lá em cima, tu entenderás-me cá em baixo. E está ali um senhor que tem um propósito, apanhar qualquer coisa aqui. Por isso, irmão do caminho, por aqui me vou tomar um café, que dizem que faz mal, comer qualquer coisa doce, porque eu sou amargo às vezes. Por acaso tenho andado menos amargo. As pessoas dizem que eu ando mais manso. Se calhar estou a ficar corno manso. Por isso, aproveita a oportunidade, observa os teus pais, se tens alguma coisa a aprender com eles, ainda hoje. Se eles ainda hoje são sinal que tu olhas e dizes assim, fogo, eu consigo aprender com eles alguma coisa hoje, agora, admiro-os na sua força, na sua resiliência, na sua persistência. Ótimo, fantástico, tens uns pais maravilhosos. Se não tens, vê lá o que é que está a influenciar, porque quer queiras, quer não, essa energia está dentro de ti. Mas não culpes os teus pais, assume a tua responsabilidade, porque tu estás cá para fazer essa mudança. E se os teus pais não a fizeram, fala tu.
Em vez de os criticar, como eu vejo muita gente a fazer, criticar os pais, mas que se na prática não fossem eles, seriam, como eu costumo dizer, uns tristes. Verdadeiramente uns tristes. Mas pronto, são vidas, são escolhas, cada um tem os pais que escolheu para aprender as aprendizagens que quer. Pá, mas já é tempo de veres a luz, e o reflexo está em qualquer caminho que tu faças. E a parte gira é que o sol brilhava nesta poça e ele agora está a brilhar nesta, e à medida que tu caminhas o sol ilumina-te, mas para isso provavelmente vais ter que iluminar muita coisa do teu caminho. Um abraço, muita luz, e fica aqui com este triângulo de água. Não é o Triângulo das Bermudas, poderia ser. Água limpinha, água calminha, porque só assim tu consegues ver o que está no fundo. Faz por isso, observa o que está no teu fundo, porque quando cruzas o meu caminho há uma coisa que acontece: eu abano-te. Eu abano-te. Em amor, mas abano-te. Isso causa dor. Porquê? Porque está cheio de impurezas. Portanto, vamos lá fazer a limpeza. Hoje é segunda-feira e a limpeza é necessária. Um abraço, muita luz, e agora sim, vou.